Muito boa noite, sejam bem-vindos à Casa de Francisco. Hoje teremos mais uma palestra com a nossa irmã Joyce, com o título Muita Calma nessa Transição. Vamos então pedir à equipe espiritual que a ampare para que ela possa desenvolver os seus estudos, nos passando o conhecimento através da doutrina espírita. Vamos então elevando os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre amado Jesus, agradecendo por estarmos aqui mais uma noite, ouvindo essas palavras, esses conhecimentos que com certeza sairemos daqui e refletiremos bastante. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Então, boa noite a todos, agradecemos a presença de todos aqueles que aqui se encontram e também aqueles que nos assistem, amigos muito queridos de outras cidades, que todos possam receber da espiritualidade maior as energias mais puras, energias de cura para cada um de nós. Então, hoje nós iremos falar sobre a transição planetária e como que nós podemos enfrentar isso com calma, né, com equilíbrio. E tem se falado muito sobre esse tema, né, sobre a transição planetária. E muitos tentam definir, alguns acham que é o fim do mundo, outros que a Terra vai explodir, outros que o buraco negro vai engolir a Terra. Mas todas essas ideias não correspondem muito à realidade, né? Porque nem tudo precisa destruir para se transformar. Então, a transição, ela é um processo lento, natural, de transformação do nosso planeta, que irá evoluir junto com os espíritos que aqui se encontram, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque os desencarnados também aprendem, evoluem, se transformam, né? Então, a transição não se limita a catástrofes, né, naturais, nem a crise global, né, que nós temos presenciado. Ela também afeta o comportamento da humanidade, né? Ela transforma os valores, né, colocando mesmo e despertando os valores morais, aqueles princípios necessários para que a gente faça uma caminhada mais assertiva, né? E por que isso tudo é importante, né? Porque nós estamos sendo despertados, né? Mudando o nosso comportamento. Temos que mudar, não é? Porque a pressão, inclusive a pressão espiritual, ela é muito grande sobre nós, né? Nós percebemos muitas perturbações emocionais, espirituais, não é? E estamos passando aí uma fase muito delicada e nós vamos mudar, mas claro, com sacrifício, porque toda nossa mudança exige de nós uma perseverança, né? Para que a gente possa mudar e ressignificar os nossos hábitos.
Então, as provas estão vindo, não é? Para cada um de nós e coletivamente. Então, isso também é um chamamento para que a gente possa se importar com o outro. Não é? A prova, quando ela é muito difícil, né, nós nos unimos, né, para que a gente possa suportar, para que a gente possa se importar com o outro e um ajudar o outro. Né? Então, essa fase é uma fase de muita vigilância, para que a gente não adentre aquelas faixas mais negativas, não é? Dos pensamentos. Às vezes nós somos testados, não é? Em locais, em ambientes ou por pessoas, para nos tirar justamente do equilíbrio. Né? E todo mundo está com os nervos muito à flor da pele. Não é? Então, precisamos ter fé e precisamos ter equilíbrio, precisamos adquirir a calma para enfrentar, não é, essas situações de uma melhor forma. No livro A Gênese, capítulo 18, que foi publicado em 1858, diz o seguinte: são chegados os tempos, dizem de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Então, os planetas e os mundos têm os seus estágios evolutivos, né, que foi dividido em escalas para que a gente possa melhor entender. Mas, intuitivamente, a gente já sabe, já entende, não é? Porque nós sabemos que há mundos imperfeitos, como há espíritos imperfeitos, planetas intermediários, não é? E planetas e mundos mais elevados. A Terra, ela pertence a um mundo intermediário. Sabemos que o planeta Terra, que o nosso mundo, é um planeta de provas e expiações. Nós atravessamos já muitos séculos de sofrimento, de dificuldade. E aqui há muita fome, muita miséria, coisa que não era para estar acontecendo nesse momento. Mas ainda estamos, não é? Em guerra, em fome, em miséria. Ainda há muita maldade. Mas a Terra irá passar para um mundo melhor, irá evoluir, não é? E embora ela seja de prova e expiação, não é, que nós temos ainda muitas enfermidades aqui que são muito difíceis, não é? Coisa que não vai haver mais no mundo de regeneração, essas enfermidades de vida vegetativa, certos cânceres muito agressivos, né? Mas nós já presenciamos aqui no nosso planeta, no nosso mundo, algumas aquisições, né, que nós adquirimos de outras reencarnações. Então, nós já adquirimos algumas virtudes, não é? Nós já queremos mudar aqueles vícios, aquelas tendências, né? E diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, que a presença de uma grande maioria da inteligência já é sinal que nós já estamos evoluindo, já saímos daquele mundo primitivo, dos primeiros estágios da humanidade. O que acontece é que nós estamos sofrendo uma seleção, né? Uma seleção dos espíritos, né? Daqueles que querem se melhorar e aqueles que não querem, né? Aquela separação do joio e do trigo, né? Então, há espíritos que vão evoluindo, embora lentamente, todos nós, mas há aqueles que permanecem estacionários,
né, em que a maldade ainda prevalece. E nós não estamos suportando mais. Não é? Às vezes escutamos uma notícia que nos choca. Quando no passado, em outras reencarnações, nós também aplaudíamos aquela crueldade. Quantos de nós não estivemos nos circos aplaudindo quando os cristãos estavam sendo mortos? Não é? Porque nós não fomos ali os mártires. Né? Então, mas hoje já não é assim dentro de nós já não suportamos. Então, esses espíritos que ainda estão ligados à maldade vão reencarnar em outros mundos, né? Em mundos que são compatíveis com aquilo que ele é. A gente pode pensar, é um castigo, vai reencarnar em outro planeta. Não, não é um castigo. São novas oportunidades num ambiente que ele estará também adequado. Porque aqui também, quando for um mundo regenerado, eles também se sentirão mal, não está adequado a esses espíritos que estão ligados a vibrações mais pesadas, a instintos mais agressivos. Não é? E a nossa Terra, ela pode ser considerada uma escola, não é? Que vai nos educando. Como? Através das lições mais difíceis. Né? Alguma lição, alguma prova, vem para que a gente aprenda. Né? O que aconteceu também conosco é que nós fomos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio e fizemos mal as nossas escolhas. Né? E aí nós desviamos do caminho, como nos conta a parábola do filho pródigo. Né? Então, o Senhor, ele tinha 2 filhos, e um deles pediu a sua parte na herança, para que ele pudesse ir embora de casa. E o pai deu essa parte da herança. E ele, então, se distanciou do pai, gastando tudo o que ele tinha recebido, de uma forma dissoluta. E na região em que ele estava, houve uma grande fome. E aí, ele foi apacentar porcos. E ele chegou a ter até inveja desses animais, porque estava comendo melhor que ele. E ele lembra, então, da casa do pai, né? Da forma em que os empregados eram tratados. E ele, então, se arrepende e resolve voltar. Né? Ele volta e, humildemente, ele ia pedir para ser assalariado por esse pai. Então, ele faz esse caminho de volta e, ao longe, quando o pai o vê, sai correndo ao seu encontro. Né? E pede aos servos para que o vistam com a melhor roupa e que mate o bezerro cevado para comemorar a sua volta, né? Fazer uma festa. O outro filho, que não havia ido embora, ficou cheio de ciúmes. E ele falou que não era justo. Ele que esteve ali o tempo todo, não receber nada, e o outro, então, ser recebido com uma festa. E o pai diz que ele estava ali o tempo todo, e tudo que era do pai era dele. Mas aquele que havia ido embora e tinha voltado, era justo receber com uma festa, porque ele estava perdido e voltou. Nós nos vemos muito, não é, nessa parábola do filho pródigo, né, daquele filho que volta, porque nós também nos desviamos, nós também nos envolvemos com as coisas materiais, pensando que a gente vai ser feliz, esquecendo aquilo que realmente é importante, não é? Que são os valores espirituais. Mas, quando a gente chega lá no fundo do poço, quando a gente percebe
que nós estamos muito longe do Pai e recolhemos o sofrimento, né, por causa da lei de causa e efeito, nós então lembramos de fazer o caminho de volta. E nós fazemos esse caminho, todos nós estamos já fazendo esse caminho, não é? Em outra existência nós distanciamos. Agora nós estamos aqui buscando nos aproximar de Deus, nos aproximar do Pai. Só que quando a gente faz esse caminho de volta, a gente recebe também aquelas provas, porque nós plantamos, vamos colher, não é? Nós plantamos uma omissão ao bem, nós plantamos, às vezes, a maldade, né? E nós vamos recolher todo esse lixo. Apesar da misericórdia divina estar presente conosco, que nós estamos amparados, nós sabemos que as provas difíceis pelas quais temos passado não é injusto, né? São necessárias. Muitas vezes nós mesmos que pedimos, né? Então, quando nós amadurecemos psicologicamente, nós fazemos esse caminho de volta, né? Porque não há como a gente se reconectar com Deus se não repararmos, não é aquilo que nós fazemos. Mas a gente sabe que Deus está ali de braço aberto, como aquele pai do filho pródigo, né? A nos esperar. E é interessante quando nós nos distanciamos do Pai. Às vezes esquecemos. Levamos a nossa vida e esquecemos. Na reunião mediúnica, há espíritos que estão muito revoltados, vingativos, se sentiram machucados, lesados. E quando nós, então, despertamos ele para a lembrança de Deus, né? Ele fala que Deus não está presente na vida dele, que Deus nunca ligou para ele. Mas quando a gente fala com ele e fala, mas não foi você que se separou de Deus? Porque Deus está aqui, ele que te trouxe, por amor, né? Então ele cai em si e se arrepende e também vai fazer o caminho de volta. Então, Divaldo Franco, ele falou o seguinte, que o homem moderno vai ter que fazer uma meditação por dia, né? E a gente percebe o quanto que nós estamos sendo pressionados, o quanto que nós estamos estressados, ansiosos, o ritmo muito acelerado, e a gente precisa parar mesmo, meditar, né? Há alguns estudiosos que dizem que depois do almoço fazer 20 minutos de descanso é muito bom para a saúde. Porém, sem o celular, tá, gente? Porque a gente, até para descansar, a gente não se permite ficar com a gente mesmo. A gente não para e entra em contato, não faz uma visualização, uma prece que é necessária, não é? Para a nossa própria saúde. No livro Calma, de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele fala o seguinte: as agitações da Terra, os impactos do progresso, o conflito das gerações, a dificuldade de entendimento, são motivos para que busquemos o equilíbrio, a calma, a serenidade. A evolução não se interrompe, sofrendo ou aprendendo, criando, melhorando, errando ou reajustando. Seja qual for o ponto do universo que estiver o espírito,
ele necessita de paz para construir o seu caminho de elevação. Calma é a bênção que nos fortalece a todos em meio aos obstáculos e provas que tenhamos que defrontar nesse grande momento de transição. Então, tudo é uma dinâmica, um movimento, não é? Mas esse movimento deve ser equilibrado, deve ser com calma, porque senão a gente perde aquilo que a gente fez, aquilo que a gente quer construir, não é? Então, nós estamos em evolução e no nosso planeta muitos acham, não é, que a Terra é aquele vale de lágrimas, né? Ficou no nosso inconsciente coletivo. Então a gente acha que aqui a gente sofre, que aqui não é um bom lugar, que queria estar do outro lado, não é? Mas nem todos vieram espiar, né? A gente pode fazer com que haja alegrias, com que seja mais leve a nossa vida, onde a gente estiver, né? E Deus nos dá encargos para que nós sejamos mais felizes. E estamos com as pessoas adequadas, né? Aqueles que vieram nos ajudar em nossa programação, cumprindo aquilo que nós viemos fazer aqui. Às vezes, tem, por exemplo, enfermidade na família. Às vezes, um filho que tem uma limitação, ou que está doente, ou uma perda de um filho, ou de algum familiar. E nós achamos por que eu fui castigada. Mas a gente tem que aprender a olhar com outros olhos. Porque, na realidade, não há castigo. Aquela pessoa precisava daquela prova, ela pediu aquilo, e nós, por amor, aceitamos. Nós recebemos esse compromisso de ajudar. Não é? Então, a gente não entende, não é? Como a mãe tem força, como a mãe ajuda aquele filho, não é? Mas porque lá em cima ela já havia se comprometido, sabia o que ia passar e aceitou para ajudar. E tem provas que envolvem a família inteira, né? Porque, na verdade, o enfermo não é aquele que precisa de prova. Aquele que precisa de prova são os familiares. E aquele enfermo, ele pede para vir também para auxiliar aqueles familiares que estão em sua volta. Então, não dá para a gente ficar reclamando, não é? Porque também os problemas que nós passamos, a maioria partem de nós, né? Os problemas. Nós temos que saber como lidar com isso. E a calma nos traz a intuição. Se estivermos agitados, ansiosos, não saberemos encontrar a saída, né? Então, todos esses efeitos climáticos, não é? Essas mudanças que nós estamos presenciando, ela vai despertar a fé em nós, não é? A fraternidade, a solidariedade, não é? E nós vamos, então, passando para o planeta de regeneração, mas não sozinhos, não é? Porque estão reencarnando espíritos já regenerados, não é? Vindo aqui para nos auxiliar. Então, Divaldo Franco, em uma palestra de 1999, ele anunciou que viria agora, em 2025, 200 mil espíritos mais evoluídos para poder nos ajudar aqui
a dar uma evolução, né, para nós. E também vamos olhar que a mediunidade também é um sentido que está evoluindo, não é? Com o tempo. Faz parte da nossa evolução o sexto sentido. Então, há muitas influências, muitos fenômenos. Eu estou sendo procurada por muitas mães que os bebês acordam assustados ou têm medo, né, porque sentem o espiritual. Né? E às vezes é um despertamento para aquela mãe ou para o pai, para trazê-los mais junto da espiritualidade, para ter mais fé. Né? E fora também todas as depressões, os pânicos, que tem também o envolvimento espiritual, quase sempre. Então é necessário ir ao médico, mas é necessário também olhar para essa mediunidade, cuidar dessa mediunidade que está ali aflorando, faz parte. Isso é para o nosso bem. É muito bom, desde que a gente conheça, estude e possa canalizar aquilo em nosso proveito, ajudando, não é, o próximo. E Emmanuel também nos fala, né, nesse mesmo livro, que não trabalham sozinhos os obreiros na edificação espiritual. Que os cooperadores não nascem feitos, nem Cristo os teve. Que Pedro, ele ganhou fortaleza depois da negação. Tomé ganhou a confiança depois da dúvida. Paulo foi convocado, não é, para o Evangelho num ambiente completamente hostil. E Judas conheceu o Evangelho a preço de lágrimas. Mas que Jesus foi modelando a cada um com muito amor, esculpindo em cada um também a fidelidade até o sacrifício. Então, a gente percebe que Jesus conhece as imperfeições, né, de cada um de nós e vai também nos modelando com amor. Vai nos ajudando, vai nos ensinando, vai cuidando de cada um de nós. Né? E como eu posso melhorar aqui, né, nessa fase? Como que eu posso ajudar? Né? E Emmanuel nos fala que ajudar é a base da melhora de cada um, é a base da nossa evolução individual. Né? Que o Espiritismo nos fala. Fora da caridade não há salvação. E o trabalho no bem, ele nos faz desviar, não é, o foco daqueles problemas, daquelas aflições. Nós temos aqui, na última sexta do mês, a montagem da cesta básica. Nós entregamos nos domingos, o último domingo do mês, e temos a montagem. Né? E vem o pessoal aqui trabalhar. Né? Inclusive, precisamos também de voluntários. Mas esse trabalho, não é, que é, vamos dizer, pesado, porque nós abrimos mão de algumas regalias pessoais, do nosso egoísmo, do nosso conforto, ele nos faz muito bem. Não é? Porque se nós estamos com algum problema, nós tiramos aquele problema da cabeça. Nós estamos trabalhando, estamos renovando a nossa energia e, inclusive, adquirindo mais saúde. Quem trabalha no bem tem mais saúde para trabalhar. Então, fora da caridade, não há salvação. Né? E a Casa Espírita está aqui como uma oficina, né, de trabalho, e a gente se sente muito bem quando a gente faz isso.
Às vezes a gente procura estar bem com tantas outras coisas, não é? Mas são buscas vazias, né? Não nos preenche totalmente. Quando a gente tem um propósito, aquilo nos fortalece, né? Nesse livro aqui, olha, Os Desafios da Educação nos Tempos de Regeneração, de Benedita Fernandes, pelo médium José Francisco Gomes, nós temos uma mensagem do Eurípides Barçanufo, que o Reginaldo trouxe para mim, né? E Eurípides, ele fala o seguinte, que atualmente estão reencarnados diversas ordens de espíritos, visando a emancipação da alma das sombrias vibrações em que se enredaram. Pediram oportunidades, né? Só que esses espíritos estão aportando na casa espírita, estão vindo para o espiritismo, porque quer se desvencilhar, não é, de toda aquela trama que o prendeu, não é, atrasando a sua evolução. E agora nós corremos atrás, não é, do tempo perdido. Então, ele fala que nós pedimos oportunidades e aqueles que aqui se encontram já no Espiritismo faz parte das cartas vivas, não é? Dos ensinamentos. E que nós precisamos auxiliar através da nossa atitude, do nosso exemplo. É isso que ele fala, né? Então, de viver o Evangelho de Jesus. A calma, ela surge quando nós temos plena confiança em Deus. Nós sabemos que tudo está certo. Não é que nada é por acaso e nós entregamos. Nós fazemos a nossa parte, entregamos e aquilo nos tranquiliza, né? Então, Jesus, certa vez, ele falou, eu vou entrar no barco. Falou para os discípulos, eu vou entrar no barco. E ele entra no barco, não é? E eles saem para pescar e Jesus dorme. E veio a tempestade. E as ondas do mar entrando no barco e todo mundo assustado e Jesus dormindo. Então, imagino também, né? Ele estava muito longe dali, né? Era só o corpo que estava ali no barco. Porque naquela tempestade toda ele dormindo. Então, os discípulos o chamam e falam, mestre, nos salva dessa tempestade. Ele, então, desperta e diz, ó homens de pouca fé, e repreende o vento e o mar. E a tempestade passa. Então, essa passagem de Jesus também nos toca muito, porque essa tempestade também significa a tempestade dentro de nós, que às vezes nós carregamos intimamente, não é? E que se a gente chamar Jesus e despertar Ele dentro de nós, nós vamos ter calma, nós vamos ter aquela tranquilidade necessária, né? Então, essa calma é muito necessária também para que a gente possa se autoconhecer, não é? Saber dos nossos medos, dos nossos traumas, dos nossos gatilhos, para poder ter aquele autocontrole, aquela postura, não é, necessária de calma. Muitos falam, não é, que eu sou calma. Ah, você é muito calma, você é muito calma. Mas, na verdade, eu tenho autocontrole e sou testada também na minha calma, porque eu não posso, às vezes, em algumas situações, ficar nervosa. Porque sempre tem alguma coisa que não deixa que eu fique nervosa. Então, esses dias, eu pedi para um jardineiro em casa,
E ele veio fora de hora. E daí, ele me ligou, eu estava no mercado comprando legumes com a Lucy para sopa e para distribuição aqui de legumes, que a gente faz no sábado. E aí ele ligou, eu falei assim, olha, você não falou a hora que vim, eu estou no mercado. Ele falou, mas tem uns pedreiros aqui, eu posso entrar? A senhora autoriza? Não, tudo bem, você entra, só que não faz a poda do meu pé de romã. Ele era meu jardineiro, não é mais. Cheguei, o pé de romã com os galhos cerrados. Claro que eu chorei, me deu uma dor no coração. Aquelas romãs, elas servem para muita gente que às vezes tem problema de garganta, para a imunidade, para pessoas que fazem quimioterapia, que vão lá em casa buscar, e ele depredou o pé de romã. E eu, então, quando ele chegou, que ele tinha saído, chegou, não é possível, eu vou falar com ele. Seu fulano, eu não falei para o senhor que não era para podar o pé de romã, que era para esperar eu chegar, e o senhor concordou? Por que o senhor podou esse pé de romã? O homem virou um bicho. Se eu fosse esperar a senhora chegar, que hora que eu ia sair daqui, dessa casa? Então eu falei, diante disso, vou ter que ficar mais calma, né? E simplesmente paguei e aprendi também a exercitar a minha paciência, né? Então, eu tinha um médico homeopata que ele dizia para mim, Joyce, você não é calma, você tem autocontrole, né? Então, que você trabalhou em outra existência. E é verdade, eu tenho um certo autocontrole de algum, né? Na maioria das vezes, claro que a gente não é perfeito, né? E que veio também trabalhar outras coisas, né? Porque cada existência a gente vai adquirindo uma virtude. E tudo nos leva para adquirir aquilo. Não é? Se a gente quer ter paciência, nós vamos sendo testados na nossa paciência. Em tudo, nas mínimas coisas. Então, para que a gente possa adquirir isso. Não é? Então, a calma, ela é uma postura pacífica, né? Diante das coisas e diante das situações. Então, eu vou ler, né, uma mensagem do André Luiz, que fala sobre a calma, que eu acho sensacional. Sempre é muito antiga essa mensagem, e é muito atual. Então, vamos lá. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie por alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou algum erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga entre você e o seu objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma trabalhando, porque em todo problema, a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço por solução. Que assim seja.
Vamos então elevando o nosso pensamento, visualizando a figura meiga de Jesus, pedindo mais uma vez o seu amparo, a sua proteção, pedindo que permita que os bons espíritos, a equipe espiritual de Francisco, esteja conosco, nos assistindo em nossos trabalhos, nos auxiliando nos passes, nos atendimentos e encaminhando os irmãos espirituais que sofrem. Abençoe, Senhor, os nossos lares, os nossos entes queridos. Abençoe aqueles que sofrem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.